Mais uma meditação de hoje. Hoje nós vamos continuar o capítulo 7 de Apocalipse, versículo 2 e 3. No versículo 2 diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. Versículo 3. Dizendo: Não danifiquei nem a terra, nem o mar, nem as aves, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Então nós vamos pegar esse versículo e vamos entender melhor essa passagem. Diz aqui: selo de Deus. O que é selo de Deus? A Bíblia usa a palavra estima como sinal e selo, de maneira intercalada. Em Gênesis capítulo 17, versículo 11, é dito que a circuncisão era um sinal. E em Romanos capítulo 4, versículo 11, ela é mencionada como sendo um selo. O selo é uma marca distinta que torna o povo de Deus diferente. Nos tempos antigos, os soldados às vezes era marcado com tatuagem. Na Etiópia, crianças eram dedicadas a Apolo por meio de uma marca sob a rútula. Os sírios se consagraram aos deuses Radá. No versículo de Ezequiel 9, todos os que viviam em Jerusalém morreria durante a invasão de Nabucodonosor, exceto o povo sincero e dedicado que recebeu na testa a marca protetora de Deus. E ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que subiram e geme por causa de todas as abominações que se comete no meio deles. Lá em Ezequiel capítulo 9, versículo 4, vem falando sobre isso. No Antigo Testamento, Deus deu sinais a seu povo. Os judeus receberam o sinal da circuncisão no Antigo Testamento. Paulo disse que esse sinal era temporário e que não significava nada hoje, nem para o judeu, nem para o gentio. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19. Sábado, um sinal perpétuo. Pelo que os filhos de Israel guardaram o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e tornou alerta. Lá em Êxodo capítulo 31, versículo 16 ao 17. Somente para os israelitas? Não. O sábado não foi feito no Monte Sinai, apenas para o judeu. Ele foi feito na criação, quando o nosso mundo nasceu. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3, fala sobre isso. E Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, ou por causa da humanidade. Então o sábado não foi feito para o judeu, não foi feito para os adventistas. O sábado foi feito para a humanidade toda, todas as criaturas de Deus, todos os seres humanos. Ele foi dado para o dia de descanso e o dia de adoração a Deus. E diz aqui: quem é Israel? Quem é Israel hoje? O termo Israel teve sua origem na noite em que Jacó lutou com os anjos. Lá em Gênesis capítulo 32, versículo 24 até o 30. O novo nome foi dado a ele de maneira a se harmonizar com o seu novo caráter. O termo Israel é sinônimo de cristão, que quer dizer vitorioso. Aqueles que nasceu
um princípio, um príncipe ou um filho de Deus. Todos os verdadeiros cristãos são israelitas. E todos os verdadeiros israelitas são cristãos. Muitas das promessas feitas ao judeu passaram para o Israel espiritual. Paulo diz: e se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o interiormente pratica a verdade. Lá em Romanos 2, 28 e 29. Salvação e santificação foram prometidos aos judeus e são dadas a todos os que aceitam a Cristo. Certo? O sinal da santificação. Também lhe dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Santificais os meus sábados, pois servirão de sinais entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor nosso Deus. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, lá em Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e o 20. Deus não olha a aparência exterior, mas leva em conta o caráter e coloca seu selo naqueles que são retos de coração. Se você guarda o sábado, você é diferente de outros cristãos. É como se você tivesse marcado uma marca peculiar e colocada sobre você, que o distingue tanto dos professos religiosos como do mundo secular. Essa marca é uma das mais peculiares que uma pessoa pode adotar, mas também uma das maiores cruzes. E o selo? A lei de Deus tem um selo, esse selo foi removido e esse versículo clama para que o selo seja restaurado, resguardar o testemunho, selar a lei no coração dos meus discípulos. Isaías 8,16. Um selo está normalmente relacionado a documentos legais, especialmente nos casos em que a lei requer obediência. Um selo é definido como algo que sela e é usado por indivíduos, corporações e Estado para que se faça uma impressão em cera com instrumentos de escrever como evidência da sua autoridade. Pode ser um anel, sinete, uma marca, um selo e um papel ou uma etiqueta. Um selo é usado para validar ou autenticar decreto ou leis que pessoas ou um poder venha prolongar. Lá em 1 Reis, capítulo 21, 8, lemos que Jezabel escreveu carta em nome de Acabe, selou com um sinete dele. Lá em Esther, capítulo 3, versículo 12, cartas foram escritas em nome do rei Assuero e com um anel do rei se selou. No tempo de Daniel, uma lei tornou-se oficial quando o rei afixou a assinatura real no decreto. Daniel capítulo 6, versículo 8. Um selo contém 3 partes. O nome do legislador. Segundo, o título e autoridade para legislar. Um título e autoridade para legislar. E a expressão do domínio do legislador. O selo contém o nome de Deus, o que está escrito na fronte dos 144.000. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele
e 44.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Apocalipse 14, versículo 1. O selo do primeiro presidente dos Estados Unidos levava esta palavra: George Washington, presidente dos Estados Unidos da América. Duas conclusões importantes. O selo deve ser encontrado na lei de Deus. Segundo, o selo deve levar seu nome, seu título descritivo e indicar até onde se estende seu domínio. Onde nos 10 mandamentos encontramos essas características. 5 dos 10 mandamentos mencionam o Senhor, mais 4 desses 5 não o identifica. Somente o quarto revela sua identidade e sua relação conosco como Criador. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, seu nome. Porque em 6 dias fez o Senhor, seu título descrito, Criador, o céu e a terra, até onde se entende o Senhor, o seu domínio, até onde se estende o seu domínio e tudo o que nele há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 10 e o 11. E nós vemos mais aqui o selo da obediência e do abandono do pecado. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Escrito no coração, sob o novo conceito, a lei de Deus está escrita. E diz aqui mais, no coração, Hebreus capítulo 8, versículo 10, Jeremias 31, 33. O salmista diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 48. Conta-se a história de um velho soldado de quem estava extraído uma bala alojada em seu peito. E quando o cirurgião se esforçava para encontrá-la, não havia raio-x, nem anestesia naquele tempo. O paciente lhe disse: corte um pouco mais fundo e o Senhor vai encontrar. E a imagem do imperador será que o nosso coração reflete verdadeiramente a imagem do nosso mestre? Essa é a pergunta, essa é a mensagem de hoje. Eu sei que foi um pouco extensa, né? Mas foi para explicar sobre esses 2 versículos do capítulo 7 de Apocalipse. E que nós possamos, meus irmãos, entender cada vez mais os planos que Deus tem para cada um de nós, o selamento, o sinal e o que Deus tem. Muitas vezes as pessoas pensam que a marca da besta é um chip, é uma marca que o Satanás vai colocar na vida das pessoas, mas totalmente errado. Irmão, o selo de Deus, quando chegar no tempo do fim, você vai ver a quem você vai estar servindo. E quando Ezequiel fala, e os sábios serão de sinal entre mim e vós, nós sabemos que, porque nós sabemos que Satanás ele quis imitar e demonstrar tudo que Deus fez. Mas nós temos um Deus que não muda, certo? Então, não é o sábio que vai santificar você, mas o sábio vai mostrar para as pessoas a quem você obedece e quem você reconhece como Criador. Então, Deus, nosso Pai, é o Criador e merece toda a honra e toda a glória. Então, é um sinal do povo de Deus, vai ser a obediência aos seus mandamentos. Amém? Que Deus abençoe, que tenha um bom dia, que tenha uma boa noite, para aqueles que vão assistir à noite. Sabemos que Deus está no comando de tudo e sabemos que Deus quer que você obedeça o que Ele pediu. Não é 9 mandamentos, mas sim os 10. E entre eles está a santidade do sábado. Que Deus abençoe. Vamos orar. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa meditação de hoje. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja na vida de cada um de nós. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem um dia especial para adoração. Sabemos que todo dia são santos, mas esse dia o Senhor tirou e reservou para cada um de nós, para que nós possa ir à tua santa casa te adorar, te agradecer mais um dia. Se desligar do mundo secular,
e obedecer ao Senhor, que foi isso que o Senhor pediu. Não é fazer o que eu quero fazer, mas fazer o que o Senhor pede. Isso é a obediência. E é isso que o Senhor quer no final dos tempos. A quem nós vamos adorar, a quem nós vamos obedecer. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja e dê sabedoria para que nós possamos decidir o certo do errado. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.